Ok, depois de pedir a posição para o usuário, a gente precisa imprimir a posição no nosso jogo. Então, ele vai fazer aqui, ó, pedir posição. Eu vou jogar esse pedir posição ali para baixo do atualizar, que a gente não vai modificar ele mais. Atualizar a gente também vai utilizar ele um pouquinho mais. Enfim, na verdade não faz diferença. Eu vou vir para cá, vou apagar esse daqui só para ficar bonitinho. E ele vai fazer o seguinte: ele vai dizer que. Opa! Tá, ele vai ter que. Deixa eu dar uma olhada ali no código, peraí. Tá, ok. A gente vai ter que fazer o seguinte: vai ter que fazer campo. Opa! Campo. Pegar a linha que a pessoa digitou, menos 1. E a coluna que a pessoa digitou, menos 1. Vai ter que colocar igual ao jogador que está fazendo o jogo. Então, se for... A gente pode usar esse mesmo código aqui, ó. Se for o jogador X, a gente coloca X. Se for o jogador bolinha, a gente coloca bolinha. Depois disso, a gente pode atualizar campo. E vamos executar aqui só para ver como é que fica. Digita a primeira linha, a segunda linha. Opa. Tá, peraí, deu algum erro aqui. Atualizar campo, pedir posição. Ok, ele adiciona. Depois ele vem pra cá. Digita a primeira linha, digita a segunda linha. Ele tá dando algum erro aqui, deixa eu verificar. Pronto, eu achei o erro que tava dando ali, ó. Quando a gente digita a coluna, ele pede para digitar a linha e a coluna de volta, e eu tava fazendo a verificação errada, mas enfim. Agora, se a gente executar aqui, ó, digite a linha do jogador X, a coluna do jogador X. Ele vai armazenar na linha 1, coluna 1, e vai nos retornar o valor. Depois ele continua no jogador X, a gente tem que mudar isso agora. Cadê? Não, eu tô indo pro lugar errado. Verifica, pede posição, atualiza o campo. Depois ele faz o seguinte: depois ele vai pegar o jogador X, vai fazer igual ao inverso do jogador X. Ou seja, se for o jogador X verdadeiro, ele vai transformar em falso, que vai virar o jogador bolinha verdadeiro. Enfim, ele vai ficar fazendo isso enquanto o nosso programa estiver em execução. E aqui, ó, X, X. Dia da posição X, X. Depois, ó, ele já muda pra bolinha. Bolinha, bolinha. E ele já muda pra X, X, X. E ele já muda pra bolinha. Bolinha, bolinha. Ó, ele muda pra X. E assim sucessivamente. Eu vou dar um fechar aqui e continuar com o nosso código. Ok. Além do método atualizar e pedir posição, a gente tem que fazer um método de verificação. Eu vou, assim depois, ó, atualiza o campo e logo ele vai verificar. Então, assim, após que o nosso programa atualizar e imprimir pra gente o jogador, ele vai verificar se alguém ganhou. Então, vamos vir aqui atualizar, vamos vir aqui embaixo, verificar. Public void verificar, e a gente coloca aqui embaixo. Ok. Como que vai ser a verificação? A verificação vai ser bem simples. Vai ser colocando um if, e logo após esse if, a gente vai fazer as perguntas. Vamos pegar o campo. Vamos colocar cada posição do campo. Posição 1. E vamos perguntar se essa posição ela tem um X. Depois disso, a gente vai fazer um OU e vai não, a gente tem que fazer um E. Se a posição 0 tiver um X e a posição linha 2 aqui e linha 3, objeto 1. Ok. Então eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que colocar esses dois aqui dentro de um parênteses, que daí vai dar certo.
string campo. Ah tá, eu tenho que verificar aqui, ó. Ok. Se todos esses elementos aqui, ó, da primeira coluna, primeira linha, primeiro objeto, segunda linha, segundo objeto, terceira linha, segundo objeto, for igual a x, ele vai ter que imprimir pra gente que o jogador X ganhou. Eu vou fazer todas as verificações, daí porque vai demorar muito para ficar digitando, então eu vou fazer tudo, daí a gente já volta aqui. Ok, eu escrevi aqui o código que vai verificar se as linhas estão com x ou qualquer coluna estiver com x. Se sim, a gente vai fazer o seguinte, vai ter que mudar duas coisas. Vai ter que fazer uma variável fim ficar igual a true. E daí a gente também vai ter que fazer o seguinte, copiar e verificar a da bolinha. Esse não é o jeito mais fácil de fazer, só que é o jeito mais entendível para o nível de estudo que nós estamos no momento. Então eu vou modificar todos aqui e já volto de volta. Beleza, eu substituí cada x pelo O, pela bolinha. E agora a gente vai fazer o teste. Eu vou executar aqui. Vou colocar o x na primeira posição, a bolinha no meio. O x na primeira posição e o segundo elemento, a bolinha lá no final. O x na primeira linha e na terceira posição. Ó, ele verificou e ele deu que x aqui estava na mesma linha, então ele deu como construído com sucesso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou executar e vou tentar fazer o x ganhar. Ou a bolinha ganhar, desculpa. Vamos fazer o seguinte, lá no final, daí a bolinha, o x a gente coloca aqui. A bolinha a gente pode colocar na 2, 3. A gente pode colocar 2, 2. E aqui a gente pode colocar na 1, 3. Ok, como vocês viram, ele também verificou e aqui ganhou. Tá, só que se o nosso objeto ganhar na diagonal, ele ainda não vai reconhecer. Opa! Ele ainda não vai estar reconhecendo. Vou fazer agora na 1 e na 3 e aqui na 3 a 3. Ó, ele ainda não reconheceu que ele ganhou na diagonal. Então a gente tem que fazer essa verificação também. Então eu vou vir aqui, dar uma verificação aqui e vou perguntar para o computador se o campo for igual a x, pode ser. Só que tem que ser, ó, o primeiro vamos abrir aqui. O terceiro, o do meio no caso, e o último, que é 2, 2, 2. Ok? Então ele está verificando as diagonais agora. Então eu vou fazer o seguinte, vou jogar esse daqui ali pra cima. Porque praticamente ele é o mesmo código, só que... Opa, vou jogar aqui, ó. A gente pode jogar aqui, copia um desse daqui, ó, e cola aqui. Ok, ele vai estar verificando se é a primeira diagonal. Agora a gente tem que fazer a segunda diagonal também. Segunda diagonal, a gente vai copiar isso daqui e só vai inverter alguns valores. Eu vou copiar tudo isso daqui e jogar aqui, ó. Os valores que a gente tem que inverter são esse daqui, que vai ser a terceira linha, primeiro objeto, depois a do meio, depois a primeira linha e o último objeto. Ok, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para esse elemento aqui, ó. Opa. Copia esse daqui, cola aqui. Ok. E vamos substituir o símbolo também. Ok. Substituindo aqui todos os elementos, eu vou executar e fazer com que o x ganhe no meio de volta. Opa. Agora a bolinha vai ser aqui. Agora o x vai ser aqui. A bolinha pode ser aqui e o x vai ser lá embaixo. Beleza, ó.
Deu na diagonal e ele venceu. Ok, como já deu 10 minutinhos, eu vou estar parando a aula por aqui. Na próxima aula a gente vai estar chegando nos passos finais para a conclusão do nosso jogo da velha.